Queridos irmãos e irmãs, hoje nós chegamos na grande solenidade do domingo de Páscoa. Portanto, todos os domingos da igreja, não importa o tempo litúrgico que nós celebramos, para nós domingo é sempre Páscoa, porque o domingo nós celebramos o dia da ressurreição. E nós vemos na primeira leitura o que significa uma pessoa ressuscitada. Nós não podemos ser cristãos cadáveres. O cristão ressuscitado, ele cai, quebra a cabeça, às vezes até nega, como esse homem da primeira leitura. Mas quando faz a experiência da ressurreição, é uma mudança radical. Nós estamos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que no comecinho desse livro, ali no capítulo 2, nós celebramos o Pentecostes. Hoje nós estamos lendo já o capítulo 10. O Pedro dos Atos dos Apóstolos não é o mesmo Pedro que nós ouvimos na sexta-feira da Paixão. O Pedro que nós estamos ouvindo hoje, nesse domingo de Páscoa, é um Pedro ressuscitado. Aquele homem velho ficou para trás. Lá na sexta da Paixão, o Pedro negou Jesus 3 vezes. E antes de negar 3 vezes, ele foi duro. Jesus teve que falar para ele: afasta de mim. Ele não compreendeu tantas coisas que Jesus fez, porque ele também vivia na mentalidade do povo da sua época, e quebrar a mentalidade, para nós, é uma das coisas mais difíceis. Muitos de nós têm uma mentalidade fechada, já formada. A ressurreição tem que entrar na sua mentalidade. Se ela entrou na cabeça dura de Pedro, o que está faltando para entrar na tua? O Pedro daqui hoje é um Pedro que toma a palavra e testemunha. O Pedro daqui é o Pedro pregador. Ele não tem medo mais de morrer. Lá na sexta-feira, morria de medo de morrer. Preferia falar que não conhecia Jesus do que pensar que com ele poderia acontecer o que aconteceu com Jesus. Aqui Pedro entende que o que aconteceu com Jesus tem que acontecer com ele. Assim vai ser a morte de Pedro. Pedro não tem medo de morrer. Pedro quer anunciar. Pedro, se fosse hoje aqui conosco, domingo de Páscoa, ele estava nos contando, como contou aqui, o que Jesus fez, o que ele curou, o que ele libertou. Ele estaria testemunhando. Essa é a principal palavra da primeira leitura. Eles dão testemunho. Ele diz ainda que Jesus quis escolher alguns para testemunhar a sua ressurreição. As primeiras mulheres, os discípulos de Emaús, Jesus que entra na casa onde estão os apóstolos, com as portas fechadas. Ele escolheu alguns como testemunhas, mas estes vão ser testemunhas da ressurreição para os outros. Essa ação do Espírito nunca devia terminar. Será que nós hoje, as testemunhas de 2021, nós estamos testemunhando a ressurreição? Nós estamos testemunhando sem medo? Será que nós também fizemos a experiência que Cristo está vivo? Porque nós só podemos testemunhar quando nós passamos o que Pedro passou, mas não queremos vai viver o que ele viveu. É uma vida nova. Testemunhamos o Jesus que nos salvou, que nos libertou. A segunda leitura de hoje
É da carta de São Paulo aos Colossenses. E nessa comunidade de Colossa, também ele está falando para gente nova, para gente que quer viver uma vida nova. Os cristãos então devem se esforçar para alcançar as coisas do alto. Alcançar as coisas do alto, ou aspirar às coisas celestes, como diz aqui aos Colossenses, não é viver no mundo da lua. Tem gente que lê essa leitura e fala assim: olha, esforçais por buscar o céu, as coisas do alto, aspirai às coisas celestes, mas nós pisamos na terra. Mas aqui na terra, o céu já pode ser vivido. O céu acontece aqui. Meu irmão, minha irmã, só vai saborear o céu onde está a Trindade Santa quem foi capaz de trazer o céu para a terra. O céu vive no perdão, o céu vive quando você, ressuscitado, pratica a caridade, o amor, vive a sua fé. É o céu que acontece aqui, buscando as coisas do alto. Essas são as coisas do alto, onde a vida humana é respeitada. São as coisas do alto. O que Jesus buscou aqui? Ele viveu as coisas do alto, procurando as pessoas que estavam longe das coisas do alto. O evangelho de hoje, ontem na vigília pascal, nós ouvimos São Marcos. Nesse domingo de Páscoa de 2021, nós ouvimos o evangelho de João. Esse evangelho de hoje, ele é carregado de muitos verbos importantes. O verbo ver, o verbo correr, o verbo entrar e o verbo acreditar. Nós começamos nesse evangelho, uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Uma mulher, Maria Madalena. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ela foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, ou seja, era bem cedinho, o sol ainda estava despontando. Madrugada, um pouquinho ainda escuro, mas o sol já estava chegando. E ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ontem, no Evangelho, nós vimos um pouquinho diferente. Nós vimos o que ela foi fazer lá. Ela com as outras mulheres foram com um perfume para ungir o corpo de Jesus, que é o que se faz com os corpos de quem está falecido. Na Sexta-feira Santa, o dia que Jesus morreu, não deu tempo de fazer os ritos daquele que falece, de colocar a mirra, de ungir o corpo. Então elas foram fazer no domingo. Nós aqui devemos nos perguntar: qual é o tamanho do nosso amor? Eu pergunto a você que tem filho e filha: se o seu filho estivesse muito doente, correndo risco de vida, e hoje fosse Sexta-feira Santa, você esperaria até o domingo para levar o seu filho no socorro? Da sexta-feira você ia esperar até domingo para levar o seu filho no médico? Eu acredito que não. Infelizmente, Maria Madalena, como muitos de nós, estava preso à lei, que dizia que no sábado não se podia fazer nada.
ela esperou todo esse sábado, presa à lei, talvez com um coração querendo ir lá. Quem ama não espera. Quem ama não espera. Quem ama corre. Esse evangelho de hoje é um evangelho cheio de ação. Quem ama corre, quem ama vai ao encontro, quem ama não está preocupado com o que os outros vão dizer, se entrega. Meu irmão, minha irmã, Jesus nunca ficou preocupado com o que ia dizer dele. Se ele ficasse preocupado, ele nunca iria se encontrar com uma prostituta. Jesus não ficou preocupado. Na cruz, ele não ficou preocupado. Na cruz, arrancaram pedaços do seu corpo. Na cruz, o seu rosto tinha guspe, catarro, porque ele não estava preocupado com o que iam fazer com ele. A preocupação dele era dar a vida por você, por mim, por nós. A cruz é um gesto de amor. Hoje nós contemplamos a cruz de Jesus ressuscitado. Se você tiver a oportunidade, entre no site escrito Liturgia das Horas e leia a leitura do Sábado Santo. É linda aquela leitura. Diz que Jesus, quando morreu, ele desceu à mansão dos mortos. O morto que é vida na mansão dos mortos. E ali, na mansão dos mortos, o primeiro que ele foi procurar foi Adão. Foi os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o Cristo trazia em si as suas chagas, mas a cruz da ressurreição. Quando Adão viu Jesus, ele se alegrou. Jesus pegou ele na mão e disse: o meu rosto está desfigurado, cusparado, para reparar o seu rosto de pecado. A árvore da que você comeu, do Antigo Testamento, agora é a árvore da cruz que deu a vida por você. E segurando Adão, sai, trazendo Adão para fora da mansão dos mortos. Jesus traz todos os outros mortos também, que com ele ressuscitarão. A Maria Madalena ficou presa no sábado e foi procurar Jesus no domingo, aonde ele não estava, no túmulo. A pedra já tinha sido rolada. Mas o verbo aqui bonito é que ela viu a pedra. Depois ela saiu correndo atrás do Pedro e do discípulo amado. Ao encontrá-los, ela falou para eles: tiraram a pedra onde estavam o Senhor. Agora a cena muda. Quem vai correr vai ser os dois discípulos. Corre Pedro e corre o discípulo amado. Às vezes a nossa vida, ela precisa um pouco mais de norte. Pedro e o discípulo amado correram para o túmulo. Jesus não está no túmulo, ele está vivo, ele está aqui, está no meio de nós, está na sua família, ele está onde você promove vida, ele está aqui na Eucaristia. Às vezes a gente é meio sem rumo, a gente vai até correr, mas correr para o lado errado. O Pedro e o discípulo amado foram para o túmulo, correndo. O discípulo amado correu mais, passou o Pedro e chegou primeiro no túmulo. Só que ele não entrou. Olha que gesto bonito. O discípulo amado chega primeiro
espera, Pedro. Aqui a gente pode pensar muitas coisas. A gente pode pensar assim: quem ama é capaz de esperar o outro chegar. Quem ama espera o outro, que não corre na mesma velocidade que você, que talvez não se converteu como você. Espera ele chegar, porque ama. Mas nós podemos pensar também que Pedro é uma autoridade. Pedro é uma autoridade entre os apóstolos, o Espírito e o discípulo amado, porque ama a autoridade. Espera que ela chegue primeiro. Quando coloca comida na mesa da sua casa, você vai logo avançando e comendo como esganado, ou você espera os mais velhos pegarem primeiro? Hoje a igreja sofre porque muitos perderam o respeito pelas autoridades. Quem ama, respeita as autoridades. Mas também nós podemos pensar: Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ele precisava entrar primeiro. Ele precisava fazer essa experiência. Pedro então entra no túmulo, entra onde não tem mais uma pedra, e lá ele entra e encontra as faixas de linho dobrado, como nós cantamos aqui na sequência: ó Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Como que esses panos poderiam estar todo dobrado? É porque Cristo ressuscitou. Se alguém dobrou, foi os anjos. O discípulo amado agora também entrou. O importante talvez não é só chegar, mas ter a capacidade de entrar. E o discípulo amado entrou. Olha a diferença de quem ama. O discípulo amado, ele agrega tudo isso que nós falamos desses verbos. Ele correu, viu, entrou, e o Evangelho diz: ele viu e acreditou. O discípulo amado era íntimo do coração de Jesus. Quem ama sabe também o que Deus quer. O discípulo amado não teve dúvida. Ele viu e acreditou. Acreditou que o Senhor não está lá, está vivo, ressuscitou. Que Deus nos ajude nesse domingo bonito de Páscoa a termos pressa de correr também para as coisas do céu. Que a gente seja mais sensível para ver e acreditar nas coisas de Deus, e acreditar que Ele ressuscitou. Feliz Páscoa, Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.